Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 19. Gente, vocês já pararam para lembrar em algum momento da infância de vocês? Quando você volta no tempo nos seus 9, 10 anos, o que vem de recordação na sua mente? Eu me lembro muito bem, assim, não faz tanto tempo que eu passei dessa época, eu me lembro muito bem que todas as tardes eu ficava ansioso fazendo a tarefa para quando fosse mais ou menos 4 horas da tarde, eu ir para um terreno baldio que tinha perto da minha casa lá em Caruaru, jogar futebol com meus amigos. E era muito bom. Aí no meio do jogo sempre um campo de barro, sempre levava uma topada, mas um pouquinho de areia resolvia, parava o sangue e eu continuava jogando porque a vontade era muito grande. Outro momento também muito especial que eu me lembro é quando eu brigava com a minha irmã. E como bons irmãos, né, isso é normal em toda a família. Se você é filho único, você infelizmente nunca vai ter esse prazer. Mas se você tem um irmão, você vai viver momentos assim. E no meio começa sempre brincando naquela empolgação e de repente tem uma confusão e sempre chega a mãe da pessoa para colocar um fim na situação, para resolver os problemas e repreender a gente. E a melhor parte desse momento, quando minha mãe chegava, era quando ela ia disciplinar a minha irmã. Quando ela dirigia a atenção somente para a Lindsay. E eu ficava ali por trás como aquele irmão cheio de compaixão, dizendo, tome, tá vendo? Acho é pouco. E ela, às vezes, dizia, tá vendo o que ele está fazendo? E eu, lá de santinho. Mas pense como era bom. Eu ficava ali, me achando que estava livre de qualquer castigo, de qualquer acusação. Porém, de repente, no meio dessas acusações, a minha irmã, e eu como testemunha dela, querendo condená-la, minha mãe terminava com ela e olhava para mim que estava atrás. E toda a minha felicidade ia por água abaixo naquele momento, porque eu sabia que, a partir dali, todas as atenções, todas as palavras, os olhares, as repreensões estariam voltadas unicamente para mim. Agora há pouco a minha situação era muito confortável, talvez de um dia ensolarado, mas de repente as nuvens negras da raiva misturada com o amor da minha mãe vinham sobre mim para me repreender a respeito do que eu tinha feito de errado. E no texto de Lucas, capítulo 17, a gente vai poder identificar uma situação semelhante. Vamos ler o texto? Lucas 17, a partir do verso de número 1. Tiraram um relógio ali de trás, acho que era para a gente ficar livre, né? Mas eu estou com um relógio aqui parecido com o do pastor também para me guiar na hora. Lucas capítulo 17 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando,
ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar? Senhor, nós queremos desde já te agradecer por este momento em que estamos na tua presença, Pai, porque é um privilégio para nós poder te louvar, poder te agradecer, poder erguer nossa voz, Senhor, e reconhecer o teu senhorio sobre nossa vida, Pai. Que tu possa estar recebendo o nosso culto e te pedimos humildemente, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Sabemos que se ela alcançar o nosso coração nessa noite, nós sairemos daqui diferentes, Senhor. Nós sairemos daqui transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua voz. Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, há alguns capítulos nós temos acompanhado a trajetória de Jesus. Temos acompanhado o que Jesus tem feito e que tem ensinado para os seus discípulos. E é interessante que há alguns capítulos, desde o capítulo 13 mais ou menos, o cenário parece ser o mesmo. Nós temos o Senhor Jesus, nós temos os discípulos, nós temos os pecadores e publicanos, e nós temos também os fariseus e mestres da lei que sempre acompanhavam Jesus. E parece que até o verso 17, até o capítulo 17, todas as palavras de Jesus tinham o objetivo de alcançar esses homens, alcançar principalmente os fariseus e os mestres da lei, que condenavam Jesus, que não gostavam da atitude dele em sentar, comer e beber com homens pecadores. Não, era inadmissível isso para eles. Porém, Jesus, conhecendo o coração desses homens e o que se passava na sua mente, ele falava para alcançá-los. E o que é que acontece? Semelhante ao que eu iniciei a nossa mensagem, talvez os discípulos estivessem numa situação bastante confortável, enquanto Jesus se dirigia somente aos fariseus. Porém, de repente, no capítulo 17, Jesus para de falar aos fariseus e aos mestres da lei e olha para os seus discípulos. A situação, de repente, muda para aqueles homens. Ele agora dedica toda a sua atenção, dedica todas as suas palavras para cuidar daqueles que dariam continuidade à mensagem do Evangelho.
Jesus, ele começa a falar aos seus discípulos pensando no futuro deles. Começa a falar aos seus discípulos, preparando eles para o momento em que ele não estaria mais aqui. E é algo assim que os discípulos estavam vivendo. De repente, eles têm a atenção de Jesus voltada para eles, e Jesus para e olha para eles, querendo lhes ensinar uma verdade que faria toda a diferença no futuro deles. A verdade que era preciso para eles ser mais do que seguidores de um mestre. Era preciso para eles ser mais do que meros discípulos. Era preciso para aqueles homens serem verdadeiros discípulos de Jesus. E a pergunta que nós vamos fazer ao texto é: como nós podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus? Como eu, como você, como nós na nossa vida podemos viver como verdadeiros discípulos de Jesus? E a primeira resposta está aí no seu boletim, na segunda página. O título saiu diferente, saiu ainda com o da semana passada, mas você pode acompanhar e fazer alguma anotação se for necessário. A primeira resposta para essa pergunta, como nós podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, é a seguinte: nós podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo de maneira digna. Jesus, ele começa a conversa com os discípulos falando de um assunto muito forte, falando sobre dignidade, falando sobre situações que eles viveriam na sua vida que eram inevitáveis, que é comum a qualquer ser humano, qualquer pessoa que está em busca de um objetivo. Jesus começa falando a eles sobre tropeços, sobre quedas, e diz a eles: olha, isso é normal, vocês vão viver isso no meio da caminhada. Vai chegar momentos em que vocês vão errar, vocês vão cair. Porém, o que Jesus queria mostrar para aqueles homens, para aqueles 12 homens que estavam ali ao seu redor, não era somente a questão do errar durante a caminhada, mas era a questão de ser motivo de erro para outros irmãos. Jesus inicia o seu discurso para aqueles homens de uma forma bastante dura. Ele mostra para aqueles discípulos que, mais do que pecar durante a caminhada, pior era você ser motivo de tropeço para as outras pessoas. Isso era algo tão sério que Jesus vai dizer: olha, é melhor que você amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Não sei quantos conhecem uma pedra de moinho, mas era uma pedra usada para moer grãos. Geralmente as pessoas tinham essa pedra no seu quintal, na sua casa, na sua cozinha, mas neste caso específico do texto, se tratava de uma pedra que era usada para moer muitos grãos. E ela era tão pesada, ela era tão grande que precisava de um animal para puxar essa pedra. E Jesus disse para aqueles homens: é essa pedra que vocês precisam amarrar no pescoço. É melhor que vocês tenham essa pedra e se joguem ao mar do que fazer um desses pequeninos cair ou pecar. E quem seriam esses pequeninos? Quem seriam estes que Jesus estava tendo um cuidado especial? O texto nos mostra que, além de pessoas que poderiam ser neófitas ou novos na fé, existiam alguns que estavam ali ao seu redor, que estavam ouvindo o Evangelho, mas que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. E a preocupação de Jesus era também
com estes pecadores e com estes publicanos que o seguiam. A exortação de Jesus ela é tão séria que no verso do número 1, ele diz: ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Não sei se você consegue se lembrar, mas essa palavrinha, apenas de 2 letras, ai, ela revela um termo de julgamento usado por Deus quando ia julgar as nações, quando ia julgar o seu povo. E Jesus diz: ai daqueles que fizerem outros pecar. E o que é que acontece? Jesus ele está advertindo os discípulos do mesmo pecado cometido por Davi. Todos conhecem muito bem a história de Davi. Davi um dia mandou o exército para a guerra e em vez de ir para a guerra com o seu exército, ele ficou em casa e na varanda sem fazer nada, desocupado. Ele de repente vê a esposa de Urias e, dominado pelos seus desejos, ele toma aquela mulher para si e, além de adulterar, manda matar o seu esposo. Manda colocar ele bem na linha de frente. E o profeta Natan, quando chega para repreender Davi, diz: por causa da sua atitude, o nome do Senhor é blasfemado entre os seus inimigos. Paulo também adverte os judeus lá em Romanos, capítulo 2, verso 24, dizendo: por causa de vocês, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Jesus ele não especificou qual era o pecado. Ele não determinou qual era o pecado e talvez aqueles discípulos pensaram naquele momento: mas eu não sou adúltero, eu não sou assassino, eu não sou um ladrão, eu estou isento dessa acusação de Jesus. E talvez seja esse mesmo pensamento que passe pelas nossas mentes. Nós não cometemos nenhum pecado grave o bastante a ponto de que alguém se desvie, a ponto de que alguém pare de olhar para Jesus por causa do nosso pecado. Mas nós estamos grandemente enganados. Jesus ele estava colocando essa verdade diante dos discípulos porque não são necessários grandes pecados ou grandes erros para nós desviarmos pessoas. Hoje nós vivemos um problema muito sério, que é a incoerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. É muito fácil nós percebermos no evangelho que nos é apresentado na mídia, pessoas que falam uma coisa, que vivem outra, que agem de maneira diferente, e nós, infelizmente, nos enquadramos nisso. Porque muitas vezes deixamos uma mentira aqui, muitas vezes deixamos de pagar um imposto aqui, muitas vezes pagamos o cafezinho do guarda quando estamos errados. E com essas atitudes, nós manchamos a imagem do evangelho daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Daquelas pessoas que olham para nós, que sabem do nosso compromisso com Cristo Jesus, mas que têm a sua visão embaçada por causa das nossas atitudes. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olhem, vivam o que vocês pregam, vivam com dignidade, não sejam homens apenas de palavras, mas sejam homens que praticam o Evangelho. E eu queria que nós, através dessa verdade, a necessidade de vivermos uma vida digna, nós estivéssemos pensando em 2 aplicações para este ponto. A primeira é que pequenos pecados causam grandes estragos. Não sei se ainda tem um programa na Globo que passava, acho que domingo de manhã, que era Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
E isso é uma verdade. Pequenos pecados, grandes estragos. Talvez você ache que sua vida de pecados ela está andando muito bem. Porque, como eu disse, você não comete nenhum pecado digno de condenação, ou grande o suficiente para que outras pessoas venham a cair. Porém, meus irmãos, todas as vezes que nós negamos o Evangelho através das nossas atitudes, nós estamos comunicando uma verdade para aqueles que estão ao nosso redor. Os discípulos de Jesus eram conhecidos ou representavam a Cristo Jesus. E se eles vivessem de uma maneira que não fosse condizente ao que Jesus pregava ou ao que Jesus vivia, eles estariam comunicando uma mensagem ao povo a respeito do seu mestre. Se eles fossem incoerentes na sua vida, eles estariam mostrando que o que Jesus havia pregado era da mesma maneira incoerente. Por isso Jesus os adverte: tenham cuidado. Tenham cuidado com aqueles pecadinhos, se assim a gente pode chamar, que muitas vezes a gente comete e pensa: isso é besteira. Ninguém está vendo. Mas aí está o erro. Nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Nós estamos cercados por pessoas que são influenciadas por nós, que são influenciadas pelas nossas atitudes. Por exemplo, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. E nós precisamos viver aquilo que pregamos. A segunda aplicação para essa verdade de viver uma vida digna é que o que muitas vezes não é tão sério para nós é muito sério para Deus. Nós achamos que está tudo bem, que está tudo normal, mas precisamos entender que Jesus ele não estava preocupado apenas com aqueles que estavam olhando de fora, aqueles que ainda não tinham um compromisso com o Evangelho. Mas Jesus estava preocupado também com aqueles pequeninos, aqueles que eram mais imaturos na fé. E muitas vezes, e isso acontece principalmente dentro da igreja, nós temos a habilidade de fazer com que pessoas que são, digamos que conhecem menos a palavra de Deus, tropecem. E sabem como nós fazemos isso? Acho que o instrumento principal é a nossa língua. A tal da fofoca é um negócio que devia ter na lei para prender a pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que é uma besteira. A gente acha que é normal falar da vida alheia. Tem gente que só se junta com os outros e o primeiro assunto que vem à sua mente: tu sabe o que fulano fez? Talvez você, acho que não, talvez você não conheça ninguém que faz isso. Mas se você conhecer alguém, ou se você for essa pessoa, meu irmão, que hoje a gente possa orar pedindo a Deus que alcance o nosso coração. Nós precisamos ter o cuidado com essas pessoas que estão ao nosso redor e que são alvo do Evangelho, que estão no início da caminhada, para que elas não venham a se desviar por causa das nossas atitudes. E é difícil, muitas vezes, nós termos esse entendimento de que precisamos ser instrumento de bênção na vida do nosso irmão, precisamos ser instrumento de edificação na vida do nosso irmão, através das nossas palavras, das nossas atitudes, através do nosso exemplo de cristão, que muitas vezes é falho. Mas que hoje você possa
entender a voz do Senhor falando ao seu coração da necessidade, assim como Ele falou ao meu coração. A necessidade de olhar para essas pessoas e dizer: Senhor, me ajuda a ser instrumento de bênção na vida do meu irmão. Me ajuda a não ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Uma segunda verdade que nós podemos extrair deste texto e que vai responder a nossa pergunta: como podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, é uma vida que pratica o perdão. Jesus, ele traz uma situação diante dos discípulos, mais uma vez alertando eles para tomar cuidado. Ele começa a tratar de outro assunto tão importante quanto o tratado, quanto uma vida de dignidade. Só que agora ele diz: tomem cuidado se alguém pecar contra vocês. Jesus, ele inverte a situação. Antes, no primeiro e no segundo versículo, ele fala a respeito do perigo de sermos instrumento para a queda dos outros. E agora Jesus nos alerta para termos cuidado com aqueles que pecam contra nós. E ele diz: se alguém pecar contra você, repreenda. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Só que Jesus, ele vai mais além. Talvez se ficasse até aí fosse muito fácil. E Jesus, ele diz: se alguém pecar contra vocês 7 vezes em um dia, e nas 7 vezes essa pessoa voltar arrependido, o que é que você deve fazer? Perdoar. E quando eu estava estudando esse texto, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o que os discípulos disseram depois disso. No verso de número 5, depois que o Senhor ensina isso a eles, os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Parece que eles conseguiram enxergar que dentro deles, dentro do homem natural, na natureza do homem caído, não havia essa capacidade. E se nós olharmos para dentro de nós vamos ver algo que é muito difícil. É difícil muitas vezes perdoar uma vez, quanto mais 7 vezes. Mas o que Jesus queria enfatizar aqui não era a questão da quantidade de erros, mas era a questão de sempre haver perdão disponível. Não era se o seu irmão iria pecar contra você 7, 8 ou 70 vezes em um só dia. Mas Jesus queria dizer para eles, independente das vezes que essa pessoa vai pecar contra você, sempre deve haver mais um perdão. Sempre deve haver perdão disponível. E Warren Wiersbe, um dos comentaristas que consultei, falando a respeito desse texto, ele vai dizer que dificilmente alguém é capaz de pecar tanto em um só dia. Mas era justamente a questão de haver perdão no coração dos discípulos que Jesus queria destacar. A situação fica crítica, a resposta dos discípulos a essa proposta mostra isso, que eles não eram capazes, mas Jesus, ele diz para aqueles homens: olhem, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer para essa moeira, uma árvore grande, se arranque e plante-se no mar. Muitas vezes a gente escuta esse texto, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dizendo que a gente pode fazer coisas mirabolantes. Acho que é capaz de você encontrar pessoas que ficam tentando tirar um pé de coco e jogar ele dentro do mar só com o poder do olhar, assim, feito o Superman. Mas se nós olharmos para o contexto
desta situação, deste versículo, Jesus conecta ele diretamente ao perdão. Aqueles discípulos estavam achando muito difícil essa situação. Mas Jesus diz: olha, se vocês tiverem fé, não uma fé grande, mas a fé em um Deus que é grande, vocês poderão perdoar. Se vocês tiverem fé, por menor que seja, mas que seja genuína, seja uma fé verdadeira, vocês serão capazes de perdoar quantas vezes for necessário. Talvez a dificuldade dos discípulos em ver esse ensinamento na prática seja a mesma que nós temos em nos ver praticando esse ensinamento. Nos ver liberando perdão para muitas vezes aquela pessoa que nós já eliminamos da nossa vida. Eu conheço pessoas que vivem assim. Pessoas que vivem, que se dizem cristãos, mas que têm pessoas que elas consideram como mortas, porque não conseguem liberar perdão. E a primeira aplicação para esse segundo ponto é que nós precisamos repreender os nossos irmãos em amor. Jesus ele inicia dizendo isso para os discípulos: olha, se alguém pecar, é preciso ele ser repreendido. Você não pode ser passivo ou indiferente ao pecado. Você deve repreender. Mas você deve repreender com um objetivo, com uma esperança, que essa pessoa se arrependa. É muito diferente, muitas vezes, do que a gente vê hoje. Quando alguém peca, a gente condena, a gente joga pedra, a gente crucifica e joga essa pessoa para fora da comunhão. Porém, Jesus nos ensina que nós devemos repreender o nosso irmão e esperar que ele se arrependa. E se isso acontecer, nós devemos estar prontos a perdoar. Nós devemos ter humildade suficiente para reconhecer que nós somos tão capazes de errar quanto ele. Nós precisamos ter em nosso coração o mesmo sentimento de misericórdia que Jesus tinha ao encontrar os pecadores. E com isso, nós teremos o resultado da confissão e do arrependimento diante de nós. É um desafio, mas uma segunda aplicação para essa segunda verdade de uma vida de perdão é que nós precisamos exercer o perdão olhando para a cruz de Cristo. Talvez você possa contar nos dedos os motivos que você tem para não perdoar uma pessoa. Ele mexeu com meu filho, ele me traiu, ele me roubou, ele falou mal de mim. Deixa eu dizer para você, Jesus, ele tinha inúmeros motivos para não lhe conceder perdão. Jesus tinha mais motivos do que qualquer pessoa, ou do que quaisquer atos que alguém poderia cometer contra você. E mesmo assim, ele nos ofereceu perdão. Mesmo diante de tudo que havíamos cometido contra ele, mesmo diante dos pregos, dos pecados, ele subiu à cruz. E quando estava na cruz, ele orou pedindo a Deus que nos perdoasse. Ele nos perdoou. Para nos dar o perdão, o Senhor Jesus, ele foi até a morte. E nós precisamos, ao ver essa necessidade de liberar perdão para alguém, olhar para aquele que nos perdoou de todas as coisas. Nós precisamos agir como aquele que nos deu o maior perdão que nós necessitávamos. E assim,
pelo exemplo de Cristo Jesus, como cristãos, como os discípulos verdadeiros, nós perdoaremos o nosso próximo. A terceira verdade que esse texto nos apresenta e que vai continuar respondendo essa pergunta, como nós podemos viver como verdadeiros discípulos de Jesus, se encontra do verso 7 ao verso de número 10. E ele vai dizer que nós precisamos viver uma vida de serviço com fidelidade. Jesus, ele traz para os seus discípulos uma situação que era normal para aquela época. Qualquer família, por mais pobre que fosse, tinha condição de ter um servo, de ter um criado ou um escravo dentro da sua casa. E Jesus apresenta para eles essa problemática. Olha, qual de vocês que tendo um servo, ou qual homem rico que tendo um servo, quando este chegasse do campo, depois de cuidar das ovelhas, depois de cuidar do campo, diria a ele: olha, você chegou, vá jantar, vá descansar. E não diria: prepare a minha comida, me sirva e depois que eu terminar, vá cuidar dos seus interesses. Jesus apresenta para aqueles homens uma situação que era totalmente impossível de acontecer. Nenhum senhor faria isso. E quando ele pergunta isso, com certeza a resposta que estava na mente daqueles homens era: isso é impossível. Não há possibilidade disso acontecer. E Jesus vai dizer para eles, no verso de número 10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Jesus não estava sendo tão bonzinho com aqueles discípulos. Talvez com a mesma dureza que ele falou antes para os fariseus, para os mestres da lei, ele também estava falando para os seus discípulos. Jesus estava querendo dizer para eles: olha, vocês não devem agir dessa maneira. Vocês não devem ser servos que fazem o seu serviço esperando recompensa, porque vocês não estão fazendo nada mais do que a obrigação de vocês. Essa palavra traduzida por inúteis, ela significa também desnecessário, ou seja, que não merece coisa alguma. Jesus, em outras palavras, estava dizendo que aquele servo devia parar e dizer: o meu Senhor não me deve nada mais do que o que ele já me tem dado. Só que muitas vezes isso é uma dificuldade para nós, porque por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos essa capacidade de esperar uma recompensa por tudo aquilo que fazemos. E até mesmo com o Senhor Jesus. Nós vivemos nesse jogo de barganha com Deus. Eu faço para Deus fazer por mim. Uma primeira verdade que nós precisamos entender a respeito do serviço é que nós não podemos inverter os papéis. Nós não podemos cair no erro de pensar que nós somos os senhores da história. E isso é o que está acontecendo. Nós não temos a capacidade de determinar nada na nossa vida. Essa conversinha: determine, meu irmão, que Deus vai fazer. Misericórdia. Às vezes eu já citei isso em outra pregação e eu fico escandalizado quando eu vejo atrás de um carro, me desculpe se você tem atrás do seu, mas Deus sonha, ou o homem sonha e Deus realiza. Nós estamos indo totalmente
ao contrário do que a palavra do Senhor nos ensina. Nós não podemos inverter os papéis. Nós não podemos pensar que porque estamos envolvidos na casa do Senhor, nós não podemos pensar que porque nós participamos do trabalho social, nós tocamos no ministério de louvor, nós ajudamos na organização das coisas, nós não podemos pensar que por causa disso, Deus ele tem alguma dívida conosco. Não, Ele não tem. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. É nosso dever servir ao Senhor, porque nós somos os seus servos, e Ele é o nosso Senhor. Não podemos cair na loucura de pensar que é ao contrário que acontece, porque assim nós estaremos caminhando para um abismo sem fim, porque aí vamos quebrar a cara lá na frente ao perceber que Deus não se submete às nossas vontades. Ele é soberano, Ele faz o que quer, Ele age da maneira que quer, de acordo com a sua vontade. E tudo que Ele nos dá, tudo que nós recebemos, é inteiramente pela sua graça. Não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é unicamente pela sua graça derramada dia após dia sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter essa consciência. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. A segunda verdade eu queria também apontar para Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo no nosso serviço. E qual é esse exemplo? Apesar de todas as características de Jesus, que faziam dele a pessoa que era para ser mais servida nessa terra, ele foi o primeiro a servir os que estavam ao seu redor. Apesar de estar no céu, no seu trono, na glória com o Pai, como diz no texto de Filipenses, ele não considerou isso por importante. Mas ele se esvaziou e se fez servo. Nós precisamos, muitas vezes, nos esvaziar dos nossos cargos, do nosso status social e aprender a servir como Jesus serviu. Ele nos serviu até a cruz para conquistar a nossa salvação. Que possamos seguir o seu exemplo. Que possamos olhar para Cristo e ver nele o nosso maior exemplo de serviço. E por fim, Jesus ele nos apresenta uma última verdade a fim de responder essa pergunta: como podemos ser verdadeiros discípulos? E a resposta é simples: vivendo uma vida de gratidão. Talvez a palavra obrigado ou expressões de gratidão sejam pouco usadas no nosso dia a dia. A gente usa mais todas as outras palavras e usamos pouco essa palavra. Porém, Jesus ele vai nos dizer que para sermos verdadeiros discípulos, nós precisamos viver uma vida de gratidão. Agora Jesus ele continua a sua caminhada. Parece que apenas o cenário muda, mas as pessoas que estão ao seu redor são as mesmas. E, como de costume, ele passa por uma região que eu acredito que para ele tinha propósitos especiais, que era a região entre Samaria e Judeia. Alguns milagres de Jesus acontecem nessa região. A região onde viviam judeus de um lado e samaritanos de outro. Eu acho que era mais ou menos a faixa de Gaza ali. O negócio era bem crítico, porque os judeus eles olhavam para o samaritano com um olhar de superioridade. Se a mulher tinha
nenhum valor na cultura do judeu, o samaritano tinha menos ainda. E era este o relacionamento entre esses dois povos. Não era um relacionamento bom. E acontece que o texto vai dizer, a partir do verso 11, que Jesus estava passando por ali e vieram até o encontro dele 10 homens leprosos. E nós temos aí outro problema. O fato de você ser um leproso nos tempos de Jesus lhe trariam grandes consequências. Primeiro, você não podia viver no meio da sociedade. Você era excluído. Haviam locais específicos fora da cidade para pessoas leprosas viverem. Você era excluído da sua família, você era excluído do convívio com seus amigos, você não tinha a oportunidade de ir até o templo e participar dos sacrifícios a Deus. Você era tido literalmente como morto. Você era excluído da sociedade. E até as roupas de um leproso, elas precisavam ser queimadas por ser tão séria a doença. Um dos graus da lepra na época, ela infectava tão profundamente o homem que ela corroía os seus nervos a ponto dele não sentir mais os seus membros e, com o decorrer da doença, o seu membro caía, ele perder os seus membros. E era mais ou menos isso que esses homens estavam vivendo. Era isso que esses homens tinham. E eles se aproximam de Jesus com uma certa distância porque eles conheciam a sua situação. Eles sabiam que não podiam chegar perto. E a Bíblia diz que eles gritam em alta voz para alcançar Jesus. Eles gritam para alcançar a atenção de Jesus. E eles dizem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Parece-me que por um momento aqueles homens conseguiram enxergar a luz no fim do túnel. Por um momento aqueles homens viram no seu coração acesa a esperança de sair daquela situação. E Jesus, de uma maneira talvez atípica dos seus outros milagres, ele não chama aqueles homens para perto, ele não toca naqueles homens, ele não faz uma lama na areia para colocar naqueles homens, mas ele diz: vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Primeiro, nós podemos observar nesses homens que a fé deles, a obediência deles, podemos observar que a obediência deles provou a fé que eles tinham em Jesus. Por que eles haveriam de se apresentar ao sacerdote se eles estavam leprosos ainda? Por que eles haveriam de chegar lá diante do sacerdote e ter o mesmo diagnóstico: vocês são leprosos? Porque eles saíram daquele lugar leprosos. Porém, a fé deles em Cristo Jesus fez com que eles saíssem, mesmo sem ver a cura diante dos seus olhos. Mas eles puderam experimentar a cura enquanto estavam cumprindo a ordem do Senhor. Eles foram, e diz o texto bíblico que no meio do caminho eles foram curados, eles foram purificados. E é muito interessante porque 10 passaram pelo mesmo processo. 10 perceberam que foram curados e talvez
Eles, quando viram que foram curados, correram mais rápido para chegar no sacerdote. Porém, e o texto destaca que este era samaritano. Este, ao invés de correr mais rápido ao encontro do sacerdote, ele corre mais rápido no sentido contrário. Ele corre louvando a Deus em alta voz e se prostra aos pés de Jesus. Totalmente diferente da atitude dos outros 9, que o texto nos deixa entender que eram judeus, que eram pessoas que conheciam a lei. Porém, este que era samaritano foi o único que teve a capacidade de voltar e reconhecer a dádiva do Senhor, a cura do Senhor. E Jesus pergunta a ele: não foram 9 que foram curados? O que foi que aconteceu? Será que só foi você que foi curado no meio do caminho? E Jesus, mais uma vez, destaca: nenhum deles teve a capacidade de voltar e agradecer a Deus, a não ser este que era estrangeiro. E a parte mais importante dessa história, ela está no último verso de número 19. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aqueles 10 homens experimentaram a cura da sua doença. Aqueles 10 homens experimentaram ver a oportunidade de estar de volta à comunidade. A oportunidade de poder abraçar novamente os seus filhos, a sua esposa. A oportunidade de poder voltar ao templo e participar com a comunidade dos sacrifícios. Porém, somente aquele homem teve a oportunidade de ter de volta, de ter restaurada a sua comunhão com Deus. Jesus diz isso para ele: a sua fé o salvou. Você não foi apenas curado, você foi curado da maior doença que o homem pode experimentar, que é o pecado. Você está salvo. Você teve a comunhão com Deus reestabelecida. E parece que ao voltar no meio da caminhada, aquele homem nos comunica isso. Esta é a primeira aplicação que eu quero fazer deste ponto. Nós precisamos voltar para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Muitas vezes nós gastamos muito tempo, nós gastamos maior parte da nossa vida nos preocupando com aquilo que nós não recebemos, nos detendo naquilo que nós não ganhamos. Nos esquecemos de agradecer a Deus porque todos os dias, Ele tem tido misericórdia da nossa vida, Ele tem sido o nosso provedor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem tido misericórdia quando pecamos, Ele tem nos dado perdão e muitas vezes nós esquecemos de agradecê-lo por isso. Nós nos lembramos de pedir, nós nos lembramos do que está faltando, mas nos esquecemos do principal. Lá no Salmo 23 diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele não nos deixará faltar nada do que precisamos. Nós não precisamos andar ansiosos. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas que não estão chegando, porque Ele está nos dando aquilo que precisamos. Ele está nos dando
todos os dias aquilo que precisamos. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele e agradecer pelo que Ele tem feito. Agradecer pelo que o Senhor tem realizado na nossa vida. A segunda verdade que nós precisamos olhar para o exemplo desses homens é que nós precisamos clamar a Deus por socorro. Parece que é da nossa natureza essa vaidade, essa autossuficiência, essa incapacidade de reconhecer que nós não somos fortes o suficiente para resolver todos os nossos problemas. Nós temos essa dificuldade. E isso é provado porque nós tentamos resolver tudo. Nós, maior parte da nossa vida, nós andamos independentes de Deus. Por quê? Porque nós temos dinheiro para resolver os nossos problemas. Nós temos poder. Nós temos amigos poderosos para resolver os nossos problemas. E com isso nós lutamos, nós gastamos, nós corremos. E no final nós percebemos que nós não somos capazes. Nós percebemos que o nosso dinheiro não vale de nada. Nós percebemos que as nossas amizades não resolvem nada. Nós percebemos que a nossa aflição, o nosso desespero não resolve nada e muitas vezes piora a situação. Porém, como aqueles 10 homens se encontravam nessa mesma situação, nós precisamos reconhecer que só Jesus, somente Ele pode resolver qualquer um dos nossos problemas. Por mais difícil que seja, por maior que seja, por mais impossível que seja, nós precisamos clamar àquele que pode resolver todas as coisas. Nós precisamos voltar os olhos para aquele que tem o poder de resolver tudo e controla todas as coisas. Quando eles se dirigem dizendo Jesus, mestre, essa palavra mestre é a mesma usada por Pedro no capítulo 5, verso 5 do texto de Lucas. E ela pode ser traduzida também como comandante supremo. Ou seja, eles estavam olhando para Cristo, olhando para Jesus e afirmando que Ele tinha o poder de resolver todas as coisas, que Ele tinha o controle de tudo nas suas mãos. E assim como aqueles homens fizeram, nós precisamos clamar àquele que tem todo o poder. Não fique gastando sua força em vão, não fique gastando seu tempo em vão, seu dinheiro em vão. Se prostre diante do Senhor e clame a Ele, porque Ele pode fazer o impossível. A terceira e última aplicação desse texto. De uma vida de gratidão que nós precisamos ter como verdadeiros discípulos, é que para nós sermos salvos, nós precisamos nos voltar para Jesus. Todos aqueles homens foram curados, todos aqueles homens estavam aptos a estar no meio do povo. Porém, eles não estavam com o maior problema da vida deles resolvido. Apenas um teve a capacidade de, no meio do caminho, reconhecer que Jesus era mais importante do que a sua cura. Apenas um teve a capacidade de voltar no meio do caminho e perceber que Jesus era mais importante do que as bênçãos que Ele tinha lhe dado.
Você tem reconhecido isso? Ou você tem se perdido em meio àquilo que o Senhor tem lhe dado? Muitas vezes nós nos perdemos em meio a presentes tão insignificantes que o Senhor nos dá. Às vezes uma casa, um carro, um concurso, uma aprovação no vestibular, não sei. E nos esquecemos que o maior presente que o Senhor podia nos dar, Ele nos deu na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Nós nos detemos em coisas tão pequenas e nos esquecemos que aquilo que ninguém poderia fazer por nós, aquilo que dinheiro algum poderia comprar, Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele é o nosso maior presente. Nós precisamos nos voltar para Ele e perceber que somente nele, não nas coisas que Ele nos dá, somente nele nós podemos ter a nossa salvação. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Do mesmo jeito que Jesus voltou a atenção para aqueles homens, para os discípulos, e parou de olhar para os fariseus, Jesus, Ele olha para nós nessa noite preocupado com o nosso futuro. Jesus, Ele não quer que você viva uma vida de religiosidade, não quer que você viva uma vida de frequentar os cultos, domingo após domingo. Ele quer fazer de você um verdadeiro discípulo. E hoje Ele nos concede a oportunidade de olharmos para a Sua palavra e ouvi-lo falando conosco. Ouvi-lo falando que quer fazer na nossa vida algo especial. Quer fazer de nós verdadeiros discípulos dele. Mais do que seguidores, mais do que religiosos. Pessoas que carregam a cruz e que levam a sua cruz, mesmo que isso lhe custe a vida. E como você irá responder o Senhor Jesus? Talvez você possa achar difícil demais cumprir tudo que Jesus disse. Mas meus irmãos, não é por aquilo que fazemos. Talvez nós vamos continuar tentando e quebrando a cara, caindo, enquanto nós acharmos que por nossas próprias forças somos capazes de cumprir. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para Ele e ter a certeza de que por meio dEle nós conseguiremos alcançar o alvo. Nós conseguiremos ser melhores discípulos. Nós conseguiremos ser verdadeiros discípulos de Jesus. E como diz essa canção que nós vamos cantar agora, reconheça que muitas vezes você não tem percebido isso, mas que hoje a sua atitude é semelhante àquele leproso samaritano que voltou. Voltar e se prostrar aos pés daquele que é o Senhor, único digno de ser adorado. Se coloque em pé no seu lugar e cante essa canção conosco.